Fala pessoal, meu nome é João Antônio Coutinho Valadão, sou estudante de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Viçosa. Atualmente me encontro no quinto período e estou também estagiário do Laboratório de Embalagens da UFV, conhecido também como LABEM, que foi onde eu desenvolvi toda a minha pesquisa, meu trabalho e vou apresentar aqui no CIA. Então pessoal, a pesquisa consistiu no desenvolvimento de sensores poliméricos biodegradáveis para a detecção de amônia volátil em peixes. O que motivou esse trabalho? Foi até uma questão de saúde pública, porque, segundo dados da própria OMS, milhões de mortes são relacionados a alimentos, sendo que só em 2010 esse número chegou a 420 mil. São números bastante significativos, né? E pensando nisso, utilizou de peixe, que são alimentos que podem transmitir doenças. E por que peixes? Porque o peixe foi escolhido como um alimento de origem animal, né? Para esse estudo. Justamente pela sua elevada atividade de água, elevado teor de nutrientes, elevada carga inicial microbiana e pH próximo da neutralidade. Ou seja, são bastante susceptíveis ao desenvolvimento de micro-organismos que, consequentemente, poderiam ser até micro-organismos patógenos. E a grande questão, um outro grande ponto importante a ser ressaltado é que a percepção visual da degradação dos alimentos pelo ser humano é tardia e equivocada. O que significa isso? Que ela é subjetiva. Algumas pessoas têm uma detecção maior do que outras, por exemplo. E, além do mais, as próprias embalagens podem camuflar essa percepção. Então, não é uma coisa muito fácil de ser detectada. Então, pensando nisso, é importante que se monitore a qualidade físico-química dos alimentos em tempo real e de uma forma sólida, de uma forma consistente. Nesse cenário, os objetivos foram desenvolver sensores poliméricos biodegradáveis para a detecção de amônia volátil, com aumento de sensibilidade, detecção e aplicação em peixe lambari. E com os objetivos específicos, a caracterização dos filmes por FTIR, que é o infravermelho, e TGA, que é a análise termogravimétrica, além de avaliar as alterações colorimétricas em ensaios in vitro e aplicação de sensores em peixes do tipo lambari. Em relação aos materiais e métodos, para a produção do filme foi utilizado do polímero metilcelulose, do sal cloreto de cálcio e do plasticante glicerol, sob a agitação de 500 RPM por 10 minutos. Já para a produção do sensor, foi adicionado o extrato etanóico de açaí a essa suspensão inicial. Esse conteúdo foi vertido em placas e vale ressaltar que continha extrato etanóico de açaí tinha coloração rosa, diferente do grupo controle que está sendo demonstrado nessa imagem. Esse conteúdo foi colocado em câmara climática com temperatura e umidade extremamente controlada pelo tempo de 72 horas e, posteriormente, já estava pronto para ser utilizado nos testes devidos. Em relação à caracterização, foi utilizado a análise termogravimétrica, o FTIR, o infravermelho, para identificação de funções orgânicas, e o colorímetro para uma identificação objetiva das cores. Já em relação às aplicações, foi realizado a utilização de um sensor, tanto para aplicação in vitro quanto para aplicação em vivo, sendo que o tempo in vitro foi de 30 minutos e em vivo teve um tempo de 3 dias. Bom, em relação aos resultados com infravermelho, primeiro a gente tem que ressaltar que cada função orgânica tem vibrações específicas para determinado comprimento de onda e sua intensidade depende da quantidade de cada grupo funcional. Pegando aqui nossos resultados, a gente pode ressaltar e confirmar a presença do extrato etanólico de açaí devido a essa intensidade de estiramento dos grupos funcionais hidroxilas nas amostras representadas pela linha contínua, sendo que as tracejadas que não continham esse extrato não tiveram essa mesma intensidade. Além disso, a gente conseguiu confirmar a presença da metilcelulose, que é um grupo funcional representado pelo éter, como pode ser mostrado aqui a estrutura da metilcelulose, com presença nos grupos representados pelo verde e pelo preto, e com menor presença no extrato etanólico de açaí puro. E além disso, a gente também pôde constatar que o cloreto de cálcio, o sal, provoca uma maior absorção de água nos filmes, como pode ser representado aqui por esses picos em verde, e sendo que o controle apresentou menor intensidade sem a presença do sal. Bom, em relação aos resultados da análise termogravimétrica, primeiro é importante ressaltar que esse gráfico representa a perda de massa de acordo com o aumento da temperatura e é bom que se separe em eventos. O primeiro evento ocorre a evaporação de compostos voláteis, com destaque para o extrato etanólico de açaí, principalmente pela presença de compostos etanólicos
que tem a maior degradação, como pode ser demonstrado aqui no gráfico. O segundo evento, a perda maior é do glicerol, que age como plastificante, e o terceiro evento, a perda maior é da metilcelulose, que é o polímero. Além disso, é possível fazer algumas confirmações, como a presença do extrato etanólico de açaí, que está representado por esses filmes com a linha tracejada, e a adição de CaCl2 provoca efeito plastificante. Por quê? Porque os filmes que contêm o sal degradam em temperaturas menores, pois o sal promove a redução de interação entre as cadeias de metilcelulose e metilcelulose. Bem, para explicar o resultado da alteração colorimétrica, primeiro é importante conhecer o princípio de Le Chatelier. O que consiste esse princípio? À medida que o alimento é degradado, ele vai liberar gases harmônicos. Esses gases harmônicos, por sua vez, vão reagir com água, deslocando o equilíbrio da reação para a direita, aumentando a presença de OH-. Esse OH- vai aumentar o pH do meio e, como consequência, vai alterar a cor das antocianinas presentes nos sensores. Os parâmetros colorimétricos, eles podem ser expressados por essa figura a seguir. No nosso caso, a gente utilizou o parâmetro A, porque esse parâmetro é o mais expressivo comparado aos outros parâmetros, para os filmes com sensor controle e o filme com sensor contendo o sal cloreto de cálcio. O resultado do sensor com sal demonstrou uma variação mais rápida ao se comparar ao controle, como demonstrado aqui no gráfico. Além desse parâmetro, foi utilizado o parâmetro ΔE, que representa a variação total de cor, utilizando dos mesmos sensores do parâmetro A, o controle e o contendo cloreto de cálcio. É importante salientar que essa linha tracejada representa o mínimo que um observador não treinado pode perceber a diferença entre os sensores. Para o sensor contendo cloreto de cálcio, foi possível o não treinado observar essa diferença em apenas 5 minutos. Já para o sensor controle, esse mesmo observador não treinado conseguiu apenas em 15 minutos, como também pode ser demonstrado nessa figura a seguir. Bom, antes de falar do resultado da aplicação, é importante demonstrar quais são os nitrogênios de base voláteis totais: trimetilamina, dimetilamina e a amônia, que é o composto que age com a água do sensor desse estudo. Assim como no ensaio in vitro, explicado nos slides anteriores, aqui na aplicação é utilizado o parâmetro ΔE, que representa a variação total de cor. Como explicado anteriormente, essa linha tracejada demonstra a quantidade mínima para que um observador não treinado perceba a diferença no sensor. Como resultado, temos um sensor de cloreto de cálcio que ficou perceptível em apenas 12 horas. Já o sensor controle ficou perceptível em 24 horas, o que demonstrou como que o CaCl2 otimizou a detecção da amônia volátil, como também pode ser observado aqui nas imagens. Como conclusão a respeito desse estudo, foi desenvolvido e caracterizado um sensor biodegradável totalmente funcional, que teve a adição de cloreto de cálcio, que aumentou consideravelmente a sensibilidade de detecção da amônia, e que também foi otimizado na percepção de alteração colorimétrica, sendo que para um ensaio in vitro foi em 5 minutos e para um ensaio de aplicação em peixes chegou a 12 horas. Essas são as referências e eu agradeço. Muito obrigado.